Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de ensino religioso, e hoje nós temos um tema bem específico. Olhando para a tela, temos aqui o islamismo. Lembrando que esse tema faz parte da nossa série. Qual é a nossa série? A nossa série é o quê? Estudar, falar, comentar sobre as grandes tradições religiosas e filosofias de vida que estão presentes em nosso país, segundo o censo 2010 do IBGE. Então hoje vamos conhecer o islamismo, ou seja, uma tradição religiosa que veio lá do Oriente Médio, lá das areias. Então vamos ver aqui, para começar o nosso estudo, trago para vocês um pensamento. Vamos lá, acompanhem comigo. Vamos ver. O maior erro é a pressa antes do tempo e a lentidão ante a oportunidade. Provérbio árabe. Algo importante que hoje vamos debater é esta questão. O que é árabe, o que é ser islamista, muçulmano. Vamos conhecer a distinção, a diferença entre os dois. Vamos lá? Na tela nós temos aqui estas curiosidades. O islamismo no Brasil. O islamismo, é uma das religiões de pouca difusão na América Latina, e isso inclui o Brasil, ou seja, temos poucos membros, mas nós temos, é importante salientar. Lembrar mais uma vez que o Brasil é um país laico, existe a pluralidade, o respeito às tradições religiosas. Segundo o censo realizado pelo IBGE em 2010, existem atualmente cerca de 35 mil muçulmanos no país, um número bastante pequeno em relação à população brasileira, que supera os 200 milhões de habitantes. Uma das cidades brasileiras com maior presença dessa tradição religiosa é São Paulo. Então, olhando para mim agora, vamos ver esses pontos que eu acabei de falar. É uma das tradições religiosas com poucos adeptos no Brasil, mas nós temos e merecem o quê? Respeito. Outra questão importante, o Estado brasileiro com maior concentração de adeptos dessa tradição é São Paulo. Vamos adiante. Na tela trago para você. O islamismo, é atualmente a segunda maior religião do mundo. Seu surgimento remonta ao século VII e deu-se por meio das pregações realizadas pelo profeta Muhammad, seu profeta principal. Então vejam só, acompanhem comigo essa questão, justamente os fatos históricos, as origens, os livros sagrados dessa tradição religiosa. Vamos ver. Aqui trago para vocês na tela, nós temos o Islã, a mesquita. Olhem só, mesquita. A mesquita é o local de oração dos muçulmanos, que eles se encontram para orar. E nós temos também, aqui ao lado, a fotografia dos muçulmanos orando, fazendo as suas orações. Vamos adiante. Outra curiosidade que eu trago para vocês é que o líder espiritual dessa tradição pode ser chamada de imamo ou imã. É o guia espiritual, o condutor. É um título muçulmano que está designando o sacerdote encarregado de dirigir as preces na mesquita. Então, vamos ver. Mesquita, o local de oração. O imã, o guia, certo? O sacerdote, por assim dizer, desta tradição religiosa. E vamos adiante. Outra questão importante que trago para vocês é essa. É uma religião surgida na Península Arábica. Prestem bem atenção. Essa crença religiosa possui cerca de 1,8 bilhão de fiéis, a maioria deles localizada no continente asiático e africano. Vejam só que a sua origem remonta aonde? Na Península Arábica, desculpe-me lembrar, foi por isso que eu falei que é uma tradição que vem lá das areias. Adiante, trago para vocês aqui, certo? Do mapa, um recorte da Península Arábica. Veja só, foi nesse local onde surge essa tradição religiosa. E aqui trago também países predominantemente islâmicos. Vejam só que nós temos na tela aqui
Em verde, em destaque, os países com maior contingente de adeptos dessa tradição religiosa. Você sabia? Vamos ver. Nem todo muçulmano é árabe e nem todo árabe é muçulmano. Aliás, os árabes são minoria entre os muçulmanos. Por quê? Vejamos, acompanhe comigo. O Irã, a Indonésia, o Afeganistão, o Paquistão, a Malásia, Bangladesh, Cazaquistão, Uzbequistão e diversos outros países seguem a religião islâmica, apesar de não serem árabes. Então nós aprendemos o quê? Que o maior contingente de muçulmanos no mundo são desses países e não são árabes. É importante salientar. Vamos ver aqui. Outra curiosidade que trago é: os árabes são um grupo étnico semita, nativo principalmente do Oriente Médio e da África Setentrional, originário da Península Arábica, a qual é constituída majoritariamente por regiões desérticas. Observaram quando eu falei, vem lá das areias do deserto. Então, Arábia Saudita, Península Arábica. Então, são pontos importantes. E lembrem-se que o nosso componente ensino religioso busca isso mesmo. Busca o quê? Fazer com que nós vamos conhecer as tradições religiosas. Vamos adiante. Trago para vocês aqui duas fotografias de árabes. É importante salientar, certo? Que nós temos aqui uma justamente árabes cristão. Então, nós observamos justamente aquela questão que eu falei no início. Nem todo árabe é muçulmano. É importante salientar. É bom saber disso, certo? Então, vamos lá adiante. Você sabia? Outra curiosidade. O Islã é o aportugamento, ou seja, é uma palavra que em português, certo, da palavra Islã. Essa palavra, nesse idioma, significa submissão e é derivada de salam, que significa paz. O sentido de paz mencionado se refere não ao conceito de guerra, mas sim a uma condição de paz entre o corpo e o espírito. Vamos ver, o Islã, o fiel, aliás, do Islã, é conhecido como muçulmano ou muçulmana. E esses termos também têm origem no idioma árabe. Essas palavras são oriundas de muslim, que significa submisso. Portanto, dentro da fé islâmica, muçulmano é aquele que é submisso a Deus, chamado de Alá. Então, nós já conhecemos que dentro desta tradição religiosa, Deus é chamado de Alá. Então, até agora, vejam os pontos que nós observamos. Península Arábica, a origem, Muhammad, o profeta, submissão a Deus, paz do corpo e do espírito, certo? Então, são pontos importantes. Lembre-se que tudo isso faz parte aqui da democracia, conhecer a tradição do outro, o respeito à tradição do outro. Vamos ver? Olha aqui que eu trago para vocês. A Indonésia, maior país muçulmano do mundo, tá vendo? São 202 milhões de muçulmanos. Então é importante salientar isso aqui, o maior país do mundo, a Indonésia. Então, 202 milhões de muçulmanos em todo o mundo e nós temos aqui justamente a Indonésia, o país com a maior concentração de islâmicos. Vejam só, vamos adiante. Outra curiosidade, você sabia? Os 4 maiores países muçulmanos do mundo estão localizados no continente asiático. São eles a Indonésia, como eu já falei, o Paquistão, a Índia e Bangladesh. O islamismo, assim como o judaísmo e o cristianismo, é uma religião monoteísta. Vamos lá, monoteísta, mono, um só, teísta, Deus, então é a crença em um único Deus, e não é politeísta, na crença de vários deuses. Então, o Islã, assim como o cristianismo e o judaísmo, é uma religião, uma tradição monoteísta. Vamos adiante. Você sabia? O Islã surgiu no começo do século VIII, por meio da obra de Muhammad, o grande profeta dessa religião. Muhammad nasceu em 570 depois de Cristo, em Meca, e perdeu seus pais ainda na infância.
tendo sido criado pelo seu tio. Então vejam só as curiosidades, as informações sobre o grande profeta. Vamos adiante. O Islã, ele tornou-se comerciante, realizou inúmeras viagens ao longo de sua vida e aos 25 anos casou-se com Khadija. Então é importante nós conhecermos a tradição. É importante conhecer aquilo que o outro prega, aquilo que o outro entende como uma questão de fé. E vamos adiante. Na tela trago para vocês. Sabemos que Muhammad, que ele era um homem que se isolava com certa frequência para orar e para meditar. Como profeta, veja aí a oração e a meditação. Em 610 depois de Cristo, durante um desses retiros, Muhammad foi para uma caverna localizada no Monte Hira, quando o anjo Gabriel revelou-se, chamando-o de enviado de Deus, enviado por Deus. Então vejam só aqui esses pontos específicos. É importante sempre essa questão, conhecer, entender. Muitas vezes nós não aceitamos a religião do outro porque nós não a conhecemos. Então vejam só que é a segunda maior religião do mundo. Viram aí a Indonésia com 202 milhões de habitantes, certo? Que são adeptos a essa tradição. Vamos ver aqui. Outra questão que eu trago para vocês é, durante esse acontecimento, o anjo pediu para que o profeta recitasse um texto. E então ele recitou. O texto começa mais ou menos assim: em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Então, todas as vezes que vocês escutarem em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, tem relação com essa tradição religiosa. Outro ponto importante: esse acontecimento ficou conhecido como Noite do Destino e deu início às revelações de Alá para Muhammad. Outra questão importante: o profeta ficou os 2 anos seguintes sem receber novas revelações, até que elas retornaram por volta de 612 depois de Cristo. Essas foram depois sendo transcritas pelos convertidos ao islamismo no que se chamou Alcorão ou Corão, o livro sagrado do Islã. Lembram que nós já debatemos aqui que toda a tradição religiosa ela tem os seus textos sagrados, certo? Sejam orais ou escritos. Então, há o que? As suas normas. Então, no Islã é o Corão ou o Alcorão, o seu livro sagrado primordial. Vamos ver, trago para vocês também aqui, Muhammad começou a pregar a mensagem de Alá por Meca na Arábia Saudita, e trago para vocês justamente aqui, os muçulmanos aqui em oração. Vamos adiante. Muhammad e seus seguidores começaram a ser perseguidos pelas autoridades locais, e isso fez com que alguns fiéis do Islã fugissem para a região da Etiópia. O próprio Muhammad obteve refúgio em Medina, cidade que mostrou certa aceitação à mensagem de Alá. Gostaria de observar a seguinte questão: como profeta, observaram como profeta ele teve também o seu sofrimento. Olha aí, para começar justamente a pregar a sua tradição religiosa. Vejam só, outra informação. Em 622 depois de Cristo, Muhammad então se mudou para Medina. Esse acontecimento ficou conhecido como Hégira, evento que inaugurou o calendário islâmico. Então vejam só, Hégira é um evento que justamente inaugura o calendário islâmico. Vejam só a importância de conhecer. O islamismo é uma religião monoteísta, como eu já falei, que advoga a crença unicamente em Alá, Deus. Os muçulmanos acreditam na onipotência e onisciência desse Deus, além de crerem que ele é o criador de todo o universo. Trago para vocês aqui, certo? Um símbolo islâmico. Olhem aí, a lua e a estrela. Nós podemos encontrar esses símbolos em várias bandeiras e em várias questões, certo? Que dizem respeito a essa tradição religiosa. Outra curiosidade que trago: os muçulmanos acreditam nos profetas enviados por Alá para trazerem sua mensagem, sendo Muhammad o último e o mais importante deles. Alguns dos profetas em que esses acreditam são Adão,
Noé, Abraão, Moisés, Jesus e o próprio Muhammad. Crenças. Os muçulmanos acreditam no conceito de condenação eterna e professam que aqueles que não se converterem, que não se convertam à mensagem de Alá, serão condenados ao fogo eterno. Os muçulmanos acreditam que 3 cidades são sagradas. Quais serão as 3 cidades sagradas para o islamismo? Medina, Meca e Jerusalém. Meca, por que Meca? Porque possui a Kaaba, certo? Uma construção sagrada, a mais importante do islamismo, que outrora mostrei para vocês, vou mostrar aqui para vocês a foto da Kaaba. Olha aí, a pedra sagrada, a Kaaba. Então é importante conhecer. Viram aquela questão que eu falei? Conhecer a tradição religiosa do outro é importante. Então, vamos ver aqui. Então, em Meca possui a Kaaba, uma construção sagrada, a mais importante do islamismo. E Medina é o local onde uma mesquita que guarda o túmulo de Muhammad, o maior dos profetas do Islã. E nós temos Jerusalém, é o local onde o profeta foi transportado por um ser mítico que depois levou ao 7º céu para encontrar o próprio Alá. E aqui trago para vocês a questão de algumas vestimentas das mulheres nos países islâmicos. Prestem bem atenção, em alguns países islâmicos o uso do véu é obrigatório para as mulheres. Nessa representação nós temos aqui, certo, o que é comum de encontrar as mulheres vestindo em países de predominância muçulmana. O islamismo é uma religião que possui 5 pilares que todo muçulmano deve seguir no exercício de sua fé. Estes são os pilares. Vamos conhecer os pilares dele? Primeiro, recitar o credo. Qual o credo? Não existe nenhum Deus além de Alá e Muhammad é o seu profeta. Segundo, orar 5 vezes ao dia em direção de Meca. Terceiro ponto, observar o jejum durante o mês sagrado, o Ramadã. Realizar o zakat, a doação de 2,5% de seus lucros para os mais pobres. Quarto, visitar Meca uma vez na vida, desde que se tenha condições para isso, é claro. Então são esses os pilares da fé islâmica. Outro ponto importante, olhando para a tela, nós temos o mês sagrado do Islã, ou Islão, pode ser chamado, o Ramadão, obriga ao cumprimento de diversos rituais. Enquanto dure o Ramadão, os muçulmanos devem jejuar durante o dia ao pôr do sol. Depois da 4ª oração do dia, os fiéis reúnem-se nas mesquitas para os jantares comunitários. Vejam só, e aqui trago para vocês que também há restrições alimentares. Por exemplo, as carnes proibidas pelo Islã, no caso aqui nós temos a carne de porco, de certas aves, de animais que para eles são tidos como exóticos. Então é importante, vejam só, lembrar que em nossa série aqui, nós temos o papel de apresentar a vocês, que tal em sala de aula com um professor de português, de história, geografia, seja lá qual for o componente, vocês estudarem, se apropriarem mais sobre essa tradição. Outra questão, o islamismo, como muitas religiões, possui diferentes vertentes, as quais interpretam os textos sagrados e os preceitos da religião de forma diferente. Entre os diferentes grupos, os mais conhecidos são os sunitas e os xiitas. Todas as vezes que vocês ouvirem sunitas e xiitas, lembrem-se que são vertentes do Islã. E atenção, algo para finalizar, trago para vocês o seguinte: o Islã é a religião da paz, afirma o presidente, certo? Dessa tradição religiosa no Brasil. Portanto, não se deve confundir o islamismo com o terrorismo, que muitas vezes nós encontramos isso na mídia, nos meios de comunicação. Então, caro estudante, hoje nós tivemos um contato um pouco com essa tradição religiosa. Lembrar alguns pontos importantes. Península Arábica, as areias do deserto, Alá, só existe um profeta, Muhammad,
O maior país do mundo em contingente de islâmicos, a Indonésia, com 202 milhões de adeptos. E também nós temos o quê? A segunda maior religião do mundo. E no Brasil, o estado com o maior contingente é São Paulo. Espero que tenham gostado dessa breve apresentação. Forte abraço do professor Robson e todos aqueles que fazem um componente ensino religioso. Um abraço para Manuelzinho e para o nosso professor intérprete de Libras, que aqui muito me ajudou. Um forte abraço.